Rádio Mistérios do Oculto apresenta especial de Halloween, relatos reais enviados por nossa audiência. Olá, família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Angel Noctis. Chegamos ao segundo episódio da nossa série especial de relatos reais de Halloween enviados por nossa audiência. Este relato nos foi enviado pelo ouvinte Michael D. Michael nos conta que essa história aconteceu em uma cidade de interior, onde existem famosas plantações de milho. Este lugar se localiza nos Estados Unidos e ele relata que é uma história contada de geração a geração pelos moradores da região. Porém, não é muito conhecida fora da localidade onde ocorreu. Há 300 anos atrás, uma abastada família de sobrenome Peters era proprietária da maior casa da região. Dedicavam-se ao cultivo de milho, sendo sua casa muito separada do povoado, em razão que eles eram proprietários dos maiores hectares de milho do local. Na noite de 31 de outubro, a família Peters organizou como habitualmente faziam a sua festa de Halloween. A casa estava toda iluminada e do povoado via-se a movimentação. Os convidados chegavam aos grupos e de longe se escutava alegre música. Porém, à meia-noite em ponto, um som muito alto e diferente foi ouvido em todo o povoado. Inesperadamente, gritos de pavor e pedidos de socorro ecoavam por toda a parte. Os moradores, um tanto chocados, porém, pensando tratar-se de uma brincadeira da excêntrica família, não deram atenção e ninguém foi verificar o que se passava no casarão. Rádio Mistérios do Oculto. No dia seguinte, no entanto, passava-se do meio-dia quando os moradores notaram a ausência de movimento na casa e de todos que nela se encontravam durante a noite. Formando um grupo, os homens do povoado foram atravessando o extenso milharal. Ao chegarem na soleira da casa, a primeira coisa que notaram foi que as portas e janelas ainda estavam abertas e um silêncio retumbante pairava no local. Parados à porta e sem saber o que pensar, os homens iniciaram um pequeno e nervoso debate sobre o que fazer. O bisavô de Michael, o Sr. David, por ser um homem cético e de complexão forte, sugeriu que adentrassem a casa, pois o silêncio era perturbador. Adentraram pelos fundos, aonde era a cozinha. Travessas servidas com comida, que iriam certamente ser servidas aos convidados, começavam a acumular moscas. Havia ensopados, frango assado, tortas e molhos sobre a bancada. Já temerosos, olharam-se e em silêncio seguiram para a sala de jantar. Com total assombro diante da cena que viram, ali pararam. Os instrumentos musicais, pratos já servidos, taças com bebida e charutos que já tinham sido acesos se encontravam espalhados pela grande e fina sala de jantar. Tudo envolto no mais profundo silêncio. Ao avançar um pouco mais, um detalhe perturbador chamou sua atenção. As roupas, sapatos, chapéus, lenços e acessórios estavam espalhados por todo o local, como se tivessem sido propositalmente ali colocados. Vestidos e chapéus ocupavam cadeiras, camisas e calças encontravam-se nos sofás. Tudo arrumado de forma sinistra, como se seus ocupantes estivessem ali.
Ao observar a pequena pista de dança, chocados, viram que roupas de damas e cavalheiros espalhavam-se por todos os lados, aos pares. Rádio Mistérios do Oculto. Tomando a dianteira, David e seus companheiros fizeram uma busca por toda a casa e, após revistar todos os cômodos, decidiram ir para o hall de entrada, pois era o único lugar que faltava olhar. Com crescente espanto, ficavam divididos entre o luxo da propriedade e a solidão inexplicável em que se encontrava. Neste momento, todos sentiram um estranho e forte pressentimento. Semanas depois, David contou que, em conversa com seus amigos, todos disseram que, ao chegar ao hall de entrada, foram tomados por essa forte e sinistra sensação. Um som espectral e um bater de asas quebrou o silêncio. E perplexos, viram a silhueta de alguém que se lançava do primeiro andar para o hall de entrada. Frente a eles surgiu uma criatura inexplicável. Tinha forma humanoide, possuía pernas, braços e torso humano. Porém, de suas costas nasciam duas asas enormes e de seu torso nu e braços cresciam penas negras. Vestia calças brancas amarradas com um forte cordão. Seus pés, no entanto, não eram humanos. Eram pés de águia com garras afiadas, as mesmas garras que saíam de suas mãos humanas. A atenção do grupo, porém, concentrava-se toda na cabeça daquela aparição, pois onde esta deveria estar havia uma máscara de madeira entalhada em forma de cabeça de águia. Por um momento, confusos, acharam tratar-se de uma máscara. Foi quando a criatura abriu seu bico e emitiu um som estridente. Petrificados, perceberam não tratar-se de uma máscara, e sim da cabeça da criatura. A criatura olhou o grupo e inesperadamente se virou, a uma velocidade sobre-humana, saindo e voando, adentrando-se no milharal. Rádio Mistérios do Oculto. O grupo abalado abandonou a casa e a lenda da família Peters espalhou-se no vilarejo. A família Peters, seus convidados e todos os criados jamais foram vistos novamente. A casa ficou para sempre abandonada. Os boatos de uma possível maldição eram cochichados entre os moradores, e a mansão no milharal se transformou em ruínas solitárias. Michael, o tataraneto de David, relata que em sua adolescência costumava visitar com frequência a agora pequena cidade, aonde antes localizava-se o vilarejo aonde morou seu tataravô, já que os descendentes de sua família moram lá. O que nos relatou aconteceu em um 31 de outubro, quando tinha 15 anos. Ao desembarcar na precária rodoviária da cidade, a primeira coisa que avistou foi a velha cigana que costumava pedir esmolas, a troca de uma leitura de mãos. A velha tinha se estabelecido na cidade há alguns anos, e Michael já a havia visto diversas vezes. Porém, o rapaz ainda sentia arrepios ao olhar para aquela estranha figura. Cega e sempre descalça, com os olhos esbranquiçados e sua fala enigmática. Pensava nisso enquanto dirigia-se para a saída da rodoviária, quando a velha dirigiu-lhe um sorriso que o deixou perturbado. Virou-se apressadamente e não tardou em chegar à casa de seus tios, aonde passava suas férias e feriados. No outro dia, sábado, iriam comemorar o Halloween.
Naquela tarde após o almoço, seus primos, todos adolescentes, lhe propuseram uma visita à lendária casa abandonada na noite seguinte. Michael, lembrando-se da história que passava de geração para geração em sua família, recusou-se a ir, lembrando do que acontecera a seu tataravô. Na noite do dia 31, Michael e seus primos encontravam-se atravessando o milharal, dirigindo-se à famosa casa abandonada, pois estes o haviam convencido que poderiam ter um dia das bruxas emocionante. Rádio Mistérios do Oculto. Como era esperado, as ruínas do velho casarão encontravam-se no mais absoluto silêncio, iluminada pela pálida luz da lua. Parecia ainda mais assustadora do que contavam as histórias. Como qualquer grupo de adolescentes, sentiram-se curiosos e instigados pelo sabor da aventura. Resolveram que entrar seria uma muito boa ideia. Explorando o interior, encontraram um salão de festas, iluminando os arredores com suas lanternas. Um relógio marcou meia-noite e, de repente, tudo iluminou-se. Perplexos, os jovens viram, diante de seus olhos, como o salão se enchia de sons, risadas, música e vozes de pessoas invisíveis. Percebendo movimentos às suas costas, giraram-se e viram boquiabertos as roupas que até então encontravam-se apodrecidas pelo tempo, ergueram-se intactas e movimentavam-se como se alguém a estivesse vestindo. Observavam atônitos roupas de damas e cavalheiros dançar ao som da melodia, tocada por um conjunto de roupas vazias de músicos. Criados invisíveis transportavam travessas de comida e taças de vinho. Cheiro de charuto espalhava-se pelo ar. De repente, um som estridente vindo de fora silenciou o lugar, e um forte bater de asas aproximou-se. Por uma ampla janela aberta, viram entrar uma criatura humanoide, com grandes asas e cabeça de águia entalhada em madeira. A criatura parou no meio do salão e observava o lugar. Gritos de pavor e pedidos de socorro começavam-se a ouvir, e a escuridão tomou novamente conta do lugar. A cena da festa se desfez diante de seus olhos. Emitindo um segundo grito agudo e ainda mais ameaçador que o primeiro, a criatura abriu suas asas e avançou para o grupo. Rádio Mistérios do Oculto. Tomados por um medo profundo, viraram-se e, usando a luz da lanterna, saíram disparada em direção ao milharal. Enquanto corriam, escutaram a criatura emitir sons assustadores que se perdiam ao longe. Pararam de correr somente quando chegaram na pequena cidade. Ao atravessar a praça, viram uma mulher de pé ao lado do chafariz que havia no centro da praça. Quando se aproximaram, perceberam que era a velha cigana. Antes que passassem por ela, a velha abriu sua boca e disse que esperava por eles. Todos pararam em silêncio, não deixando de olhar para trás. Com passos lentos e firmes, a velha se aproxima e lhes diz: "Não temam, o guardião nunca abandona o terreno sagrado." Os jovens, sem entender nada, olharam-se e então a velha explicou. Há mais de 300 anos, o patriarca da família Peters decidiu tomar para si a porção de terreno onde hoje localizam-se as ruínas. Um pequeno acampamento do meu povo encontrava-se próximo ao rio e alertou o patriarca de que aquele terreno era sagrado para os povos indígenas da região.
O terreno era o cemitério deste povo, onde um guardião, conhecido como Homem-Pássaro, cuidava dos restos mortais da tribo em seu descanso final. Muito ganancioso, o velho Peters não lhes deu ouvido. Gargalhando dizia não acreditar em tais bobagens e afirmava que ali faria sua casa e sua plantação de milho, pois acreditava que seria um desperdício tantos hectares férteis e vazios. Rádio Mistérios do Oculto. Assim seguiu em frente e ali estabeleceu sua morada. Sua plantação prosperou e várias gerações de sua família viveram no local. Na noite em que seu tataravô David e todos do vilarejo ouviram os gritos incessantes vindos da casa, o guardião despertou de longo sono para reclamar o que era de seu povo. Naquele fatídico 31 de outubro, as estrelas encontravam-se alinhadas de uma forma que é particularmente sagrada para este povo. Hoje à noite, por infortúnio, este alinhamento repetiu-se e o guardião retornou para mais uma vez defender aquilo que pertence ao seu povo. Enquanto houver ameaça, a missão do guardião é proteger aquilo que lhe foi confiado perante rituais sagrados. Ele jamais abandonará aquilo que guarda. Tocar aquilo que é sagrado para seu povo significará desgraça e maldição eterna. Ao finalizar, a velha cigana deu um leve sorriso e a passos lentos afastou-se. Michael no outro dia voltou para sua casa e passou muitos anos sem ir novamente para aquela cidadezinha. Aos poucos, seus parentes foram morrendo e somente 2 primos que atualmente estão vivos acabaram indo recentemente a morar na mesma cidade aonde Michael mora. Michael teve uma grande surpresa quando em uma conversa seus primos lhe contaram que alguns anos atrás a ruína do velho casarão foram finalmente demolidas. Os objetos foram removidos e levados para um museu de uma cidade próxima. Rádio Mistérios do Oculto. Os objetos foram removidos e levados para um museu de uma cidade próxima. O mais aterrador, no entanto, foi a notícia que algum tempo depois uma criatura humanoide foi avistada sobrevoando o museu, emitindo gritos agudos. E assim conclui Michael D. em seu relato para nossa equipe. Esta não é uma história que gosto de contar. Contei para minha esposa e filhos alguns anos atrás, e agora compartilho com a família oculta. Obrigado por escutar minha história e acreditem, maldições podem ser reais. Chegamos ao fim deste incrível e aterrador relato que nos foi enviado por Michael D. Agradecemos a ele por compartilhar conosco, com nossa audiência e com nossa rádio, uma experiência tão impressionante como esta. Agradeço a nossa audiência de toda a América Latina e Brasil por acompanharem o nosso trabalho. Um abraço sombrio de Angel Noctis e até amanhã. Amanhã será a continuação da nossa série especial de relatos de Halloween enviados por nossa audiência.